Bom dia para você que acompanha o Bíblia na Mesa já há alguns anos, você que é o nosso fiel ouvinte. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da CHF para trazer para você aquilo que realmente importa, né? Uma palavra que transforma, uma palavra que vai fazer diferença no seu dia. E nós invadimos então a sua manhã com essa alegria, com esse prazer. Obrigada por isso, obrigada por sempre estar conectados. Nós temos pessoas de vários lugares desse mundo, dos vários países, várias cidades. Inclusive, essa semana encontrei um casal que falou assim, a gente está sempre acompanhando, às vezes não é ao vivo, às vezes a gente escuta depois. Eu falei, olha, que paciência para ficar 1 hora ouvindo. E no nosso podcast de férias, não vai ser 1 hora, vai ser meia hora para dar aquele tempo de você esticar suas pernas na hora do almoço. Aquele tempo também de você talvez fazer uma maratona daquilo que você não ouviu, né? Talvez ter esse tempo aqui do nosso Bíblia na Mesa de férias. Então é uma honra estar aqui com vocês. E nós temos nessa manhã a honra de ter uma convidada especial, aquela que é a superpower organizadora de muitos projetos, né? Tira do papel tudo aquilo que é muito difícil, né? Isabelle Zibert. Uma salva de palmas para Isa. Que honra! É sempre muito gostoso. Quem aqui gosta de ouvir a Isa, eu sou uma das primeiras. Então, Isa, para essa manhã nós estamos com essa expectativa daquilo que Deus tem colocado no seu coração. E obrigada pela disponibilidade, obrigada por sempre colocar o seu melhor em tudo que você faz. E quais são os seus planos para suas férias? Isa, algum spoiler do que você está inventando agora aí? Com a família. Sempre tem que inventar alguma coisa, né? Quando você tem criança, se você não inventar, você vai ser levado por uma onda, assim. Então, você tem que sempre estar... Alguma coisa a gente está planejando, né? Então, praia com as crianças, alguma coisa por dia, todo dia, um dia anterior, eu penso, o que eu vou inventar amanhã, né? Então, cada dia é uma novidade. Com criança, né? Você tem 4, você sabe bem. Ou seja, se a gente não inventar, elas planejar, inventam, né? Elas inventam. E aí você tem que entrar na delas. Então, ou você deixa entrar na delas, ou você já se antecipa e planeja o que você vai fazer, né? Então, lá em casa a gente planeja algumas coisas, algumas atividades com os avós, atividade... E assim vai. E como é ter os avós aí por perto? A gente tá recebendo meus sogros moram na Alemanha, então vai ser muito gostoso pra gente, vai ser bem especial estar aqui também, nesse Natal. Então, a gente está com grandes expectativas, assim, para as férias também, praia juntos e calor no Natal. Então, isso aí, pessoal. Gostoso. Na expectativa de uma Curitiba ensolarada. Então, com vocês, Isabelle Zibert, no Bíblia na Mesa. Sempre muito gostoso estar aqui, de verdade. Uhul. Eu quero começar com Filipenses 2, 3, onde eu vou ler algumas partes de alguns versículos, e que é algo que eu já estou refletindo há um bom tempo. Algumas coisas que a gente ouve por aí, e aí vai entrando no nosso pensamento, na nossa cabeça. E aí eu deixei alguns pensamentos entrando, e você vai ruminando aquilo. E aí eu falei assim, preciso me alinhar melhor a respeito disso, preciso compreender melhor o que Deus está falando comigo sobre isso. E aí eu realmente sentei e falei assim, hoje eu vou estudar sobre isso. Que é sobre egoísmo e sobre cuidado com você mesmo. Não sei se você... Provavelmente você já ouviu, né? E tem uma linha assim, de um cristianismo vindo no nosso tempo, na nossa geração hoje, falando o quanto você precisa cuidar de você. E eu quero ser muito cuidadosa aqui hoje, porque eu também acho muito importante, não vou ser hipócrita, porque eu também gosto de me cuidar, também gosto de... Tô com a minha unha feita, olha que bonitinha que ela tá. Então, não quero ir para nenhum extremismo, mas quero ouvir mesmo o que Deus tem para falar a respeito do nosso cuidado com o outro, que isso tem a ver com o egoísmo. Então, eu vou ler alguns textos aqui para a gente entender melhor de onde a gente está partindo, o entendimento que a gente está partindo para esse conceito e para onde nós estamos indo. Então, Filipenses 2:3 fala,
nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, a gente já começa assim hoje, falando, né, sobre nós mesmos e sobre os outros. Então, Filipenses, aí, o 4 continua. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Começa aqui trazendo um lugar onde nós estamos num posicionamento, e aí o 5 ele fala como nós fazemos isso, que é a partir de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí depois ele continua falando como Jesus, ele não, mesmo sendo metade, né, digamos assim, bem, não vou entrar muito em teologia, mas sendo parte divino, ele não quis ser como Deus, né? Ele não se colocou nesse lugar, mas ele entrou no lugar de servir. E aí, a gente, como ser humano, obviamente, a gente quer ser, quer cuidar de nós mesmos. A gente quer sair bem numa foto. Eu lembro de quando eu era adolescente mais jovenzinha, da gente tirar foto com as amigas, e sempre tinha uma amiga que ela tirava foto assim, ela dava o zoom nela e falava assim, a foto tá linda, maravilhosa, mas o quê? A gente tira uma foto com alguém, daí a gente vai lá dar um zoom na nossa cara, assim, não, tá linda a foto, mas a outra pessoa tá, coitada, piscando, tá a cara feia. Então, a gente já é de nós mesmos olhar, dar o zoom na foto e ver se a gente ficou realmente bom na foto, sem se importar que o outro tá piscando, que o outro tá com o sorriso torto. E a gente já tem esse de nós mesmos isso. Mas o que o texto ele está dizendo, não ajam dessa forma, não dê zoom na foto, olhando só que você tá bonito na foto, mas não haja por esse egoísmo ou vaidade. E aí vamos para 2 Timóteo 3, que fala, saiba disto, nos últimos dias, será que a gente está nos últimos dias? Sobreviverão tempos difíceis, tempos terríveis, os homens serão egoístas, e aí tem uma lista de coisas ali, que eu também não quero entrar tão profundo, mas uma das coisas que nós vamos ver nos homens é sermos egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, uma lista de coisas ali, sem domínio próprio. E aí, tendo o 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, isso é pior, porque a gente vai ver isso aqui tendo a aparência de que, não, eu só estou olhando ver se eu estou bonito na foto. Mas você podia dar um zoomzinho no outro também, ver se o outro está bonito na foto. Isso e tem a aparência de piedade, a aparência de cuidado com o outro, mas negando o seu poder. Afaste também desses. Aí eu quero dar um zoom aqui no 4, que é mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, nós estamos num momento onde nós estamos mais preocupados com nosso self-care, nosso cuidado próprio, e mais amantes dos nossos prazeres, mais preocupados com aquilo que está me satisfazendo, aquilo que está me fazendo bem. Isso é muito preocupante porque nós vemos, inclusive, responsabilidades que eram nossas, como filhos de Deus, como mulheres da nossa casa, por exemplo, que nós estamos deixando de fazer o que é preciso, porque não, eu preciso cuidar daquilo que é importante para mim, o meu prazer, o meu entretenimento. Então eu vou dar mais atenção a assistir a minha série do que cuidar daquilo que eu preciso cuidar na minha casa, por exemplo. Minha casa está explodindo, mas o meu entretenimento é mais importante. Então a gente está muito voltado ao prazer momentâneo do que eu estou tendo agora, do que ser amigos de Deus. E nós estamos substituindo e achando que isso está tudo bem, que isso está com cara de piedade, está com cara de que eu estou no lugar certo. E esses textos eles estão dando claramente para nós essa advertência, falando, vocês estão fazendo coisas por ambição egoísta e vaidade. Mas o texto fala, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.
E aí eu comecei a entrar nesse loop pensando sobre essas coisas. Então, qual é o segredo para que a gente viva uma vida colocando o outro na nossa frente e sabendo que a gente também precisa cuidar de nós mesmos, né? Então, eu não quero de jeito nenhum entrar para esse ponto de que... Porque também tem o outro lado de que eu não quero... não vou me cuidar de mim, eu vou achar que ir no médico é besteira, vou achar que... Então, não tem nada disso, como eu comecei falando. Mas o que significa, então, deixar de ser amigo do prazer e ser amigo de Deus? Eu acho que o segredo está aí. Deixar de olhar e ser amigo e tender para ser amigo do nosso prazer e começar a olhar mais para ser amigo de Deus. Deus, ele nos coloca nesse novo lugar de não ser mais servos. João 15 fala isso. Que é não sou mais servo de Deus e ter que ficar fazendo, ser escravo de Deus, ficar fazendo por algo, mas agora eu sou amigo de Deus. E isso é mais importante porque um amigo, ele quer passar tempo, ele quer saber mais, ele quer conhecer mais. Então, o meu foco em servir o outro, ele começa a ser a partir de ser amigo de Deus. Em Marcos 12, agora. Marcos 12, 30. Ame o Senhor. Quando Jesus fala do principal mandamento, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Esse é o primeiro. E o segundo é, ame o próximo como a si mesmo. Eu sei, vai dar uma bugada agora. Ame o próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Aí Jesus está falando assim, ame a Deus de todo o seu coração, de todo o entendimento, com tudo que você é. E aí o segundo é ame o próximo como a si mesmo. Eu sei, comecei falando aqui que a gente já está amando a gente demais, né? Mas o que eu entendo disso aqui é que Jesus, ele não está ensinando a gente a amar a nós mesmos. Ele não está falando assim, ame você primeiro. E muita gente, eu tenho visto muita gente entendendo, não, você precisa se amar para você amar o próximo. Você precisa se amar para você... Só que existe um padrão em como nós nos enxergamos para conseguir enxergar o outro. Existe um padrão. E esse padrão tem sido, não, meu prazer é melhor e vem antes do que o meu serviço com o outro. Não, eu não posso me dedicar no serviço e servir a minha igreja porque eu preciso construir primeiro a minha empresa e todos os meus dinheiros, rios de dinheiros que vão vir. Para quê? Se isso aqui está trazendo um novo padrão para que a gente viva, ame o próximo como eu amei você. Ame o próximo como a si mesmo. E depois Jesus fala, ame o próximo como eu os amei. Então ele está elevando, na verdade, o padrão. E o que eu tiro disso tudo aqui é que não existe como eu amar o outro sem ter recebido o amor de Deus primeiro. Então o nosso padrão, na verdade, de amar o outro é deixar de considerar aquilo que, às vezes, o prazer, deixar de considerar aquilo que é terreno, que eu só vou ter agora, para construir algo que é eterno e é a partir do amor que nós recebemos de Deus. Então, quando eu entendo, na verdade, que a dificuldade em servir o outro, a dificuldade de olhar o outro com um olhar de amor, não é que é difícil olhar o outro ele é muito ruim, a pessoa é muito ruim. Não, é porque eu não consegui compreender o amor de Deus. Porque eu não consegui. Então, o primeiro passo para a gente servir o outro de maneira certa, alinhada com o que Deus ele imaginou para a gente como filhos de Deus, é compreender que Ele nos amou e a gente parte disso. A gente parte disso de que Ele nos amou primeiro e agora fica fácil. Fica fácil. Porque se Ele me amou primeiro, me tirou da escuridão, me trouxe para um reino de luz, quem sou eu para não amar o meu próximo? E a gente começa a viver essa vida a partir desse amor que nos encontrou. Então, o segredo em amar o próximo, o segredo é deixar de ser egoísta, de pensar só no meu prazer, deixar de olhar só para aquilo que é importante talvez para mim, compreender o lugar onde eu preciso estar na vida do outro e receber esse amor. A partir do momento que a gente recebe esse amor, é impossível não olhar para o outro. A partir do momento que a gente se encontra, esse texto não está falando, não, eu estou dizendo para você se amar primeiro, cuide de você primeiro. E obviamente a gente precisa cuidar de nós mesmos, eu preciso estar bem para amar o outro.
Mas isso a gente não vive para isso. A gente não vive. E as pessoas, às vezes, nós nos colocamos, eu já me coloquei, não, eu preciso fazer, tá bem, 100%, para começar a olhar para o outro. E esse texto ele não está falando isso. Está falando, eu amei você primeiro. E aí é a partir disso. Então começa a olhar a partir desse amor que você recebe, e aí você começa a olhar para o outro. Não é a partir daquilo que você pode fazer, ou que você agora está bem, ou que você... Quantas pessoas nós encontramos dentro da igreja que estão machucadas, não querem mais estar em comunhão, porque não, isso aí é só dar problema, isso aí... Você está olhando para aquilo que você pode fazer e entregar para o outro. Mas hoje a gente age a partir de um amor que a gente recebe, de um amor que agora eu entrego a partir desse amor. Não é aquilo que eu me esvazio para ser cheio do amor de Deus e aí entregar isso para o outro. Então, para resumir, eu coloquei isso em 3 pontos, que nós só amamos o outro porque recebemos o amor dele. Então, eu parto do servir o outro, deixando de ser egoísta a partir do amor de Deus. E é impossível, não tem como. Ou, se você tem dificuldade em servir o outro, se você tem dificuldade em amar o outro, é porque você não recebeu o amor de Deus. Então, eu queria que, nesse primeiro ponto, você compreendesse, você realmente recebeu esse amor, você realmente compreende o que significa entrar nesse lugar de ser amado por Deus, e aí, a partir disso, você deixa de ser egoísta e não é um sacrifício mais. Esse é o segredo. Não é um sacrifício mais amar o outro quando você recebe o amor de Deus. Porque você fala, se Deus ele é capaz de me amar, de me colocar num novo lugar, numa nova posição, fica fácil fazer isso para o outro. E você faz isso com alegria. Com alegria. Segundo, precisamos rever os nossos prazeres e o valor que a gente está dando a eles. A gente está idolatrando o nosso prazer, o nosso tempo de fazer nada, o nosso descanso. A gente está colocando, isso é ser egoísta, é colocando o nosso prazer em primeiro lugar. E idolatrando é uma chuva de coisas ruins. Eu estou idolatrando o meu tempo de não fazer nada, o meu tempo... Porque aquilo não é, eu preciso estar... É o meu tempo, é o meu jeito de fazer as coisas, é o meu olhar para aquilo que eu vou fazer, é o meu. E, na verdade, não. Eu preciso rever o meu prazer para ter uma vida 100% voltada ao que Deus está fazendo. Deus ele não está, ele está esperando com que a gente se levante para olhar aquilo que precisa ser feito, fazer a partir desse amor, servindo ao outro com alegria. E não tenho certeza, não tem como servir o outro a partir daquilo que eu estou crendo que é mais importante. De forma prática quantas coisas a gente faria mais, a gente aprenderia mais, se a gente valorizasse mais o nosso aprendizado, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo devocional, por exemplo. Não existe dizer, não tenho tempo para fazer isso, ou estou velho demais para fazer isso. Isso não quer dizer que... Quer dizer que a gente está valorizando demais esse prazer, que não vem de Deus. E, por último, que nós precisamos encontrar o prazer no nosso Pai. A gente precisa encontrar prazer naquilo que vem dele. Então, nosso prazer ele muda. A partir do momento que a gente nasce de novo, nosso sistema de valores ele muda. E muitas vezes vai ser o inverso daquilo que a gente tem visto por aí, que é encontrar o prazer naquilo que Deus sente prazer. Onde Deus sente prazer. Onde Ele sente prazer. E Ele nos deu a capacidade de encontrar prazer em servir ao outro. E eu queria declarar isso sobre você, que você consegue encontrar alegria, e isso não é um peso para você, em fazer as coisas para os outros, em sair com prejuízo. Sair com prejuízo e sair feliz. Tô dando meu tempo para ensinar algo para alguém que vai mudar a vida dela, e não estou ganhando dinheiro com isso. Estou servindo uma igreja, estou fazendo um projeto sair do papel, não estou ganhando nada com isso, não estou visivelmente. E você vai encontrar prazer em servir o outro, porque você viu que o maior prazer do nosso Deus é nos tornarmos filhos dele e ser encontrados por esse amor. E aí, quando a gente consegue olhar para Deus e ver que esse amor nos encontrou,
e fica fácil de fazer. Jesus, ele poderia ter, o texto fala ali, o que é o primeiro, que ele poderia ter tentado ser como Deus, porque ele era metade Deus, ele era divino na Terra, né? Mas ele não quis, ele só falou, não, eu vou continuar sendo humano, porque eu encontro prazer sendo humano e servindo. Era o que ele mais fazia, servir. Então eu encontro prazer naquilo que é servir o outro, fazer pelo outro. E eu declaro que você tem essa capacidade hoje racional de encontrar prazer em servir o outro a partir dessa posição que você carrega hoje. Amém? Amém. Tô meio rouca. Muito bom, Isa. É porque você tomou água enquanto estava falando? Eu tô bem gripada. É? Tô. Nossa, não parece. Eu quase desmarquei, sabia? Você fica tão bem gripada. Será que você sempre tá gripada? Tô tão bonita. Geralmente alguém gripado fica com uma cara assim, né? De, sei lá, de travesseiro, eu até delirei de essa noite, ranho. assim. Fiquei meio... Sério? Acordei 2 da manhã achando que já era 7 horas. Você teve assim. febre, não? Que eu sei, pouquinho? não. Ah, mas tá. talvez sim. Que eu fiquei meio... Mas aí agora eu já tô melhor Que bom. também. Bom que você veio. Obrigada por isso, né? Obrigada por esse prazer que você abraça, né? Esse prazer divino de compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração. E é muito legal tudo que você falou e como a gente realmente precisa do Espírito Santo para trazer esse equilíbrio, né? Porque a hora que você escuta uma palavra, como você falou, né? A gente precisa de autocuidado. Daí a gente se joga naquele mundo de autocuidado e às vezes a gente não volta, né? E às vezes a gente volta doente, né? E a gente já não tem mais um olhar saudável sobre isso. E obrigada por trazer esse olhar saudável, né, do autocuidado. E é legal pensar assim que... Eu tenho alguns amigos que eram envolvidos com amar o próximo, servir, igreja, enfim. E muitos deles, eles... não precisa mais, já fiz, né? E é engraçado porque a gente criticava pessoas que pensavam assim quando a gente era jovem. E agora a gente tá com pessoas do lado que às vezes pensam assim. Só que é bem o que você falou, né? O reino de Deus e tudo que Deus faz, e quando a gente é amigo dele, a gente tem prazer nisso, né? E eu acho que se a gente não consegue ver prazer é porque a gente ou não entendeu alguma coisa, né? Ou a gente foi escravizado e daí traz uma mente escrava para as nossas atividades. É porque o escravo próximo. não vê prazer, né? Escravo só tá Isso. fazendo porque ele precisa fazer para sobreviver, né? Só que a gente não precisa fazer hoje para sobreviver. Então a gente parte de outro lugar e aí que tá o segredo de encontrar prazer naquilo que a gente faz. Isso. E eu creio realmente que é um prazer racional, assim. Eu decido encontrar prazer. Porque, logicamente, não tem prazer. Você fazer pelo outro por quê? Tipo assim... Eu não preciso fazer nada pra ninguém. Eu já não consigo nem fazer por mim, né? Vou fazer pelo outro. E é legal porque você colocou que não é uma lista, né? Assim, não é amar a Deus e daí o próximo, né? Tipo, ame a Deus e ao próximo, né? É já seguido e é uma coisa simultânea. Então, às vezes a gente entra na caixinha mesmo e eu acho que muitas pessoas pensam assim, né? Como você comentou. Primeiro eu preciso estar bem. Esse negócio do primeiro estar bem. E eu lembro, assim, quando eu e o Cal, a gente namorava e a gente sempre brigava antes de ir pro culto. Falava, que coisa estranha, né? Que a gente sempre briga. E daí, o que a gente quer fazer? Não ir pro culto, né? Por quê? Porque você não quer ir brigado pra um lugar que você quer tá bem, ver as pessoas. E daí eu comecei a perceber esse comportamento. Eu comecei a perceber, nossa, parece que... sempre antes de ir pro culto de jovens aqui, a gente tá enroscando. E eu queria ficar no carro chorando, né? E ir embora. E o carro falou, não. A gente veio aqui pra adorar a Deus. A gente vai sair desse carro e depois a gente se acerta. Daí eu pensava assim, isso é hipocrisia, né? Como assim? Primeiro eu vou lá sorrir e tal. E a gente não consegue entender isso, que no meio do processo de amar a Deus, a mim, entra o próximo, é uma dinâmica, né? Não é uma lista. E tá junto, né? Amar a Deus e amar o próximo. Tá junto. Não... Pra mim, foi muito uma virada de chave, assim mesmo, porque tá muito ligado, não tem como a gente amar a Deus, só decidir amar a Deus.
Não tem como. E Jesus traz esse padrão pra gente, né? Não, só... Ele fala assim, nem façam coisas por mim, né? Ele fala várias vezes, nem fiquem fazendo coisas por mim, mas olhe sempre pro outro, assim. Então, esse lugar de estar em comunhão, de estar servindo ao outro, é um lugar extremamente importante no reino de Deus, que é um lugar... A gente sai desse lugar muito facilmente. E é uma revelação, né? E que tem cara de piedade. Tem cara de que não de tá aleluia. tudo certo. Tem cara de... Não, mas já fiz demais. Mas sabe que passou um pensamento disso na nossa casa já. Não, eu já morei 2 anos no college, era full time lá. A gente morou numa escola ministerial e era full time, era todo tempo. Não era mais que full time, era 24/7, era todo dia. Então, quando a gente saiu de lá, assim, passou uma nuvem desse pensamento, assim, não, agora vamos focar nas nossas coisas. O banco de horas estava cheio no reino. Tem gente que fica só 1 hora, vai pro culto ali, faz alguma coisinha. A gente ficou lá 2 anos sem parar, então as nossas horas estavam bem contadas. Então, tipo assim, não, agora vamos focar nas nossas coisas, né? A gente passou 2 anos só gastando, sem ganhar nada, agora vamos trabalhar, né? E, na verdade, tipo assim, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, a gente não tem como agora descontar as horas que a gente falou, né? Mas é uma vida que a gente não se cansa. Então, quer dizer que os 2 anos que eu fiquei lá, eu me cansei, agora eu vou descansar. É ruim fazer a vontade de Deus, né? E é só por ruim. 2 anos que eu estava certa, e aí agora e na verdade é mudar nosso jeito de pensar, nosso modo de pensar, para uma vida de prazer e encontravam prazer, né, fazer a vontade de Deus. E é nesse lugar. Porque aí tudo fica leve, tudo fica mais fácil. Eu não encontro peso nenhum. É uma alegria deixar de fazer, às vezes, o que eu quero para fazer. Às vezes, o Ministério da Presença, né? Várias vezes eu penso assim, tem que ir lá, sabe? Tem que ir no aniversário de alguém. Eu não conheço ninguém. Ou, semana passada eu tive que ir no encerramento da academia lá, que eu participei do programa e tal. Tipo, eu conheço 2 pessoas da equipe de 20 lá. Eu falei assim, nossa, sei lá, vai ser meio bebedeira, sabe? Vai ser tipo... Eu falei assim, não, mas eu preciso ir. Daí eu fui lá, e aí, alguém vai fazer homenagem. Daí já me colocaram lá que eu tinha que falar. E foi, tipo assim, eu tinha que estar lá, sabe? Eu tinha que estar lá, me conectei com várias pessoas. Então, existe esse... eu não quero ir, não preciso estar. Mas eu encontro prazer mesmo assim, eu preciso estar lá. E foi super legal depois, assim. Então, eu tenho tido até esse modo de pensar, assim, aonde que eu preciso estar, mesmo que eu não queira estar, mas eu preciso estar e eu vou encontrar alegria, porque sempre quando você vê alguma coisa boa que acontece depois, e às vezes, na verdade, nem vai ver na hora, mas é uma semente, né? A gente vai ficar alegre com isso. Não tem como. E aí que tá o segredo de encontrar prazer, né? De ver que o outro tá avançando, melhorando, e é um segredo de ver o reino avançar isso, né? Senão a gente vai ficar sempre no nosso, sempre naquilo que eu sou boa em fazer isso. Sou boa pra quê? Né? Tô vendo alguma coisa nascer de novo ou tô só, sei lá, ganhando dinheiro, ou tô só dando dinheiro pra alguém, né? E os prazeres do mundo, sempre as pessoas têm essa ideia, né? Não, quer prazer, vai no mundo. Quer Jesus, vai na igreja. E na verdade não, né? Porque se você for ver, quando Deus ele cria o homem, ele cria o Éden, e Éden significa prazer. Aí Deus coloca a gente num lugar que se chama prazer. E o que eu gostei do que você falou, né? Eu fiz um círculo aqui, né? E daí eu coloquei, né? O prazer e a gente é uma coisa só. Porque a gente tem um ambiente do prazer, né? Você está no Éden, você está no ambiente do prazer. Você não precisa sair para buscar alguma coisa para... E, na verdade, tudo aquilo que... Por exemplo, amar o próximo... Deus, ele quer colocar dentro da tua bolha de prazer, né? Ou, por exemplo, o casamento. Por que o casamento, você precisa ser um para ter relação sexual, para ter prazer? Porque vocês são um, ou seja, o teu marido entrou na sua bolha de prazer, você não precisa buscar prazer em alguém. Você tem o prazer colado com você. Então, essa ideia de que a gente parte do prazer, né? Tudo o que a gente faz, a gente parte do... Como você falou, a gente parte do prazer. Deus mudou a nossa plataforma, faz a gente parar de ser aquela pessoa que é aquele cristão chato, triste,
não faz sentido, né? A gente ser assim... Emburrado, sempre... Ai, tem que fazer isso Deus aqui. mandou. Ai, vai lá triste, porque Deus mandou ele lá pra, sei lá, fim do mundo, fazer as coisas. E fica 10 anos triste fazendo o que Deus mandou ele fazer. Não pode faz ser. sentido, Hoje a gente vive nesse lugar do Éden, realmente. Não tinha Muito pensado bom. no Éden. E não se compara, né? Quando ele faz essa comparação, como você falou, amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aí você pensa assim, só ser amigo de Deus, né? E aí você vê assim que realmente quando o amigo de Deus, né, ele sabe o que o Senhor está fazendo, diz a palavra de Deus. E aí você está cooperando com o Senhor do universo, né? Você está sendo assim, cara, ele vai te dar o spoiler, um amigo sabe o que tá rolando por trás das cenas, né? Então, é um prazer saber, é um privilégio, né? Você ter essas informações privilegiadas, né? Então, muito obrigada, Isa, por trazer isso. E queria que você finalizasse declarando, né, algumas palavras, se tiver alguma intuição daquilo que o Espírito Santo... Intuição é ótimo. Impressão daquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração para estar declarando e orando com os nossos ouvintes. Amém. Eu creio que é muito um lugar de... com a nossa razão, assim. Às vezes a gente acha que viver no Espírito é sempre assim, sempre estar emocionado e, ai, meu Deus, agora eu vou viver só no prazer, na loucuragem de Deus, né? E, na verdade, é uma decisão racional nossa de entrar nesse prazer, né? De estar... Não é de entrar, né? A gente entrou nesse lugar de prazer que hoje é tendo o Espírito Santo vivendo em nós, né? Então, a gente está vivendo nesse lugar. E aí a gente traz essa alegria e tudo aquilo que o Espírito flui de nós para aquilo que a gente faz, para o lugar onde a gente vai. Por isso que o lugar onde a gente vai, a gente flui. Agora nessa razão também, nessa decisão de fluir a partir do meu Espírito, a partir desse prazer. E eu quero declarar sobre você que você encontra o prazer nas mínimas coisas, que você encontra prazer no que o mundo está dizendo que é ruim, que é, às vezes, ser mãe, abdicar de um tempo da tua carreira, para você encontrar prazer em dar mamar, em às vezes, ficar mais tempo numa empresa, antes de fazer alguma coisa que você sempre sonhou, mas é ser fiel naquilo que entregaram nas tuas mãos. Eu declaro que você tem essa capacidade que vem do Espírito de encontrar alegria naquilo que você faz, encontrar alegria e prazer nas coisas nas habilidades que Deus te confiou também. Encontrar e perceber que você tem capacidade de avançar, você tem capacidade de caminhar naquilo que Deus colocou em você, que às vezes não é só coisa da sua cabeça, mas que você se encontra realmente nesse lugar de encontrar alegria em servir ao outro, de encontrar alegria de olhar para o outro e ver, eu sou parte daquilo que ele está fazendo também, e é por isso que eu me encontro nessa responsabilidade da maior alegria da minha vida, que é servir o outro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E lá em casa a gente colocou meio que um filtro, assim, de tomada de decisões a respeito disso também, sabe? Será que eu só vou tomar uma decisão se aquilo faz sentido para outra pessoa também? Eu só vou tomar um passo se aquilo vai abençoar os outros também, sabe? Então, realmente, eu creio que é uma alegria de viver assim, se você vai querendo fazer mais, e isso não te gera peso nenhum. Então, eu queria realmente declarar isso sobre nós, que a gente vê cada vez mais alegria, a gente não se cansa de ver o reino de Deus avançando na vida das outras pessoas, assim. Que a gente não é egoísta para olhar aquilo que só o meu prazer momentâneo ou aquilo que é importante para mim. Aquilo que é importante para você é realmente importante também, não quero desvalorizar isso, mas você encontra esse equilíbrio e essa sensibilidade de ver, às vezes, algo que você precisa abrir mão e você ficar feliz por aquilo que Deus está fazendo, celebrando na vida do outro. Amém. Amém. Obrigada, Isa. Muito bom.